Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Bose, instrutor do grupo Barrica Lebo. Hoje eu vim tirar para vocês algumas dúvidas que as pessoas têm quanto ao Fat Bloom e ao Sugar Bloom. Quando a gente fala de Fat Bloom, a gente está falando de gordura, e quando a gente fala de Sugar Bloom, a gente está falando de açúcar. Esses processos ou essas situações acontecem tanto em cobertura quanto em chocolate, tá? Ambos vão ter gorduras na composição, e açúcar também, então isso pode acontecer nos dois processos. Sempre que a gente está falando de chocolate, a gente está falando da nossa linha Gold ou da nossa linha Seleção, e se a gente está falando de cobertura, a gente está falando da linha Mais, da linha Dia a Dia e agora também da nossa linha de Chunks, que é um formato bem diferente que a gente tem agora para a gente utilizar tanto em cookies, quanto em brownies, quanto preparações que a gente queira aí diferenciar no mercado, tá? O Fat Bloom é um processo que acontece e muita gente tem dúvida quanto a essa cor que acontece no chocolate. As moedas, isso pode acontecer tanto em barras quanto nos chunks, que são nossos quadradinhos, né, que agora foram lançados, e também isso pode acontecer em barra de chocolate. Então qualquer formato que é vendido acontece. As pessoas têm dúvidas quanto a esse esbranquiçamento, se ele é mofo ou não. Não é mofo, tá? Isso pode acontecer por dois processos. Quando as moedas ficam se batendo, elas ocorrem um atrito entre elas. Isso já deixa as moedas esbranquiçadas. É totalmente diferente de Fat Bloom, tá? O Fat Bloom acontece por variações de temperatura. Então isso pode acontecer tanto no transporte dessas moedas, da fábrica para a loja, da loja para a casa do cliente, em ambientes, por exemplo, que não são climatizados, podem acontecer isso também, do inverno para um produto que está no inverno, para um produto que está num clima mais de calor. Então tudo isso acontece variações que vai deixar esse produto esbranquiçado, tá? Isso não afeta de forma nenhuma a composição do chocolate, nem a sua utilização, tá? Uma forma boa de vocês verem se está perfeito, o Fat Bloom, quando a gente passa a mão, ele volta ao normal, tá? Então isso a gente já percebe que é Fat Bloom justamente por esse processo. Só que, por exemplo, se a gente utiliza esse chocolate ou essa cobertura dessa forma, por exemplo, no forno, ele vai voltar e vai ficar perfeito como se isso não tivesse acontecido. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com derretimento, fazendo casquinhas, fazendo recheios, se é Fat Bloom, também não vai acontecer nada. Então, se a gente for trabalhar com derretimento do chocolate, eu vou ter que fazer novamente a temperagem desse chocolate, da forma que mostra na embalagem, então vocês escolhem a forma mais adequada para vocês. E se for cobertura, vocês vão derreter até chegar na certa temperatura adequada também, como está na embalagem, e utilizar na temperatura adequada. Isso vai fazer com que vocês tenham um trabalho normal com esse chocolate ou essa cobertura. Agora, quando a gente está falando do Sugar Bloom, a gente está falando de açúcar. Então o processo é um pouco diferente, ele não acontece naturalmente somente por uma mudança de temperatura. Essa mudança precisa ser bem mais brusca. Então isso acontece quando o cliente coloca um produto, ou um bombom, ou uma barrinha, algum produto direto na geladeira ou no congelador, coisa que a gente não recomenda. Então ele fica lá por mais tempo ou ele entra na geladeira por uma temperatura bem mais alta. Então isso acontece quando a gente retira esse produto da geladeira, o ambiente externo vai estar bem mais quente do que a umidade que tinha dentro da geladeira. Isso faz com que as moléculas de açúcar migrem para a superfície e isso vai fazer com que o nosso produto fique brilhando, ele vai ficar suando. Toda vez que ele ficar suando, depois que ele seca, isso vira mancha. E se a gente passar a mão, ele não sai como sairia no Fat Bloom.
Então isso realmente acomete o meu produto, porque isso vai deixar o meu produto mais grosso. Se eu for trabalhar com derretimento dele, eu não vou conseguir, porque ele não vai ficar tão fluido e o aspecto dele não fica tão bonito. Então eu tenho que me preocupar em trabalhar com esse chocolate ou com a cobertura como recheios. Então, para a gente banhar um produto já não ficaria legal. Então é um processo totalmente diferente do outro Fat Bloom, que é um processo natural de simplesmente mudança de temperatura, mas que a gente pode tentar organizar para que isso não aconteça se a gente fizer da forma correta. Então espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar para a gente uma mensagem. Não esqueçam de ativar o sininho e nos acompanhem nas redes sociais da Maria Chocolate BH, da Cical Chocolate e do Fabiano Bose. Então espero que eu tenha ajudado e um muito obrigado e até a próxima.